Bitcoin bateu o recorde histórico e a grande pergunta é: ainda vale a pena comprar Bitcoin? Ainda funciona? Eu consigo fazer dinheiro com essa moeda mesmo? Então vamos entender isso. Então eu estou aqui na Binance, tá? Venho na parte de trade, spot. Se não cair na parte de BTC ou USDT, basta você colocar aqui na busca BTC, USDT, que é a negociação do Bitcoin com o dólar, né? Na verdade o USDT é um tipo de representação de dólar. Eu dei zoom aqui. Lembrando que se você não tem conta na Binance, vai aqui na descrição, que além de você encontrar o link para o treinamento que eu desenvolvi, que te ensina a fazer dinheiro com criptomoedas desde o zero, também vai ter o link da Binance para você abrir sua conta gratuita. Então a gente teve o topo histórico, foi exatamente aqui nessa região, né? 69 mil, um pouquinho acima de 69 mil. Porém, a gente considera que a grande resistência era em 70 mil exatamente. Deixa eu colocar aqui 70 mil certinho. Mas por que 70 mil se o topo na verdade foi 69 e uns quebradinhos? Porque, de acordo com um dos nossos professores aí, Fausto Botelho, os valores redondos, eles são suportes e resistências naturais. Então, se você tem aqui uma resistência em 53.499, não custa você arrastar para 53.500, né? Então, os números redondos, eles são mais propícios. Na verdade, o Fausto Botelho diz isso, só que essa frase não é dele, né? Mas a questão é essa, tá? Então, 70 mil é o melhor número para a gente considerar como uma boa resistência. Essa resistência foi rompida, mas é necessário ter muita atenção porque ainda não houve a confirmação. Ué, como assim não houve a confirmação? Rompeu, Marcos, rompeu. Então, a gente tem as linhas, a mais longa, que é 99 aqui embaixo, a intermediária, que é de 25 períodos aqui, e a de 7 períodos mais aqui embaixo, fazendo a versão de suporte, né? A gente teve o cruzamento das linhas aqui mais ou menos na entrada do mês de fevereiro, e depois disso foi só alta, né? Só que a gente ainda não teve a confirmação. A nossa confirmação é pelo menos a partir do fechamento desse segundo candle aqui, e ele tem que fechar acima dessa linha. Então, a partir daí a gente já pode considerar. Claro que um fechamento no gráfico semanal é mais importante ainda. Só que daí eu sei que muita gente vai desanimar porque a gente precisaria de 2 semanas, né? Praticamente 15 dias para ele poder fazer esse movimento aqui. Então, a próxima tendência agora, gente, é uma correção, tá? Então, não confia muito nesse rompimento aqui dos 70 mil e tudo. Existem vários fatores fundamentais que levaram a esse rompimento, mas não é um rompimento de extrema confiança. Compra de Bitcoin agora, olha aqui dos meus olhos virtuais feitos de pixels na sua tela. Compra para esse momento, eu acredito que o ideal é só a compra periódica, aquela compra que você pensa a longo prazo, pensando nos fundamentos da moeda. Como eu já venho falado há muito tempo, eu penso que a melhor forma de você comprar Bitcoin é pensar a longo prazo e trabalhar com o chamado hold, que é você segurar a moeda. Então você programa um determinado período de compra baseado em tempo e não baseado em preço. Você pode, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, no seu primeiro horário de trabalho, na sua hora de almoço, você vai lá e compra 100 reais de Bitcoin. Marcos, 100 reais não é nada pra mim, então compra 1.000. Não, eu tô falando de valores maiores, então compra 10 mil, né? Claro, daí vai ficar a seu critério. Então, essa compra periódica e o trabalho com o hold, comprovadamente, é o que já deu mais certo em toda a história, né? Então, toda a galera que comprou Bitcoin aqui, ó, antes de 19 de abril de 2021, ainda, eu não estou mostrando a tela aqui, né? Então toda a galera que comprou Bitcoin daqui até aqui e conseguiu segurar durante esse período, né? A Binance tem a listagem do Bitcoin desde agosto de 2017, né? Então de agosto de 2017 até abril de 2021 foi um período que a galera comprou e obteve lucro. Daí depois veio uma segunda boa oportunidade
né? E daí a galera também conseguiu fazer um lucro aqui, quem aguardou até novembro de 21. Daí depois a gente teve uma outra oportunidade, né? Quem for lá no meu Insta, em postagens mais antigas, vai ver, né? O pessoal fica postando meme assim, se eu pudesse voltar no tempo, compraria Bitcoin. Isso daqui é praticamente a mesma coisa de você voltar no tempo para poder comprar Bitcoin, porque você voltou em uma fase de preço que a gente não via desde antes de 2020, né? Então você não via preços igual aqui de 15 mil dólares a unidade do Bitcoin. Então agora a gente já perdeu essa oportunidade. Eu não creio que o Bitcoin vai lá para baixo de novo. Eu creio que essa daqui é só uma base de um novo topo que ele ainda vai fazer. É só o começo disso. Existe uma forte probabilidade de briga aqui nessa região, porque essa é uma região de muito interesse, né? De vários compradores e vendedores. Muita gente está fazendo o seu lucro aqui, ou fazendo uma parcial nesse exato momento. Então é uma região que vai gerar algumas oportunidades, mas pode decepcionar muita gente, porque o cara, o trader iniciante, ele muito provavelmente vai colocar um stop bem curtinho aqui e vai tomar vários stops na cabeça. Por isso é necessário a gente planejar bastante. Por isso que tem o cálculo lá no treinamento que eu desenvolvi, tem um cálculo certinho para você colocar o stop, o método 3 para 1 e tudo mais. E eu falo de compra a longo prazo, né? E é claro, para não deixar você boiando, o método 3 para 1 é a coisa mais simples do mundo. Se você tem o objetivo de ganhar 5%, por exemplo, né? Meu objetivo aqui é ganhar 5% nessa operação. Então, o seu stop, ele tem que ser... Aliás, eu inverti aqui a situação. Se seu objetivo é ganhar 15% na operação, o seu stop, ele tem que ser 5%. Se você for entrar numa operação em que tanto faz você ganhar ou perder, né? Ou seja, você está entrando, eu quero ganhar 1% e eu aceito perder até 1%. Então você tem que ter uma margem de acerto de no mínimo 50 e 52, 55%. Porque você sempre paga a taxa quando você faz a operação. Então, por isso que o interessante é você trabalhar a partir do 2 para 1 até o 3 para 1. Né? Se você tem uma margem de acerto muito boa, o 2 para 1 já é mais interessante. Por exemplo, você quer ter... Para cada R$2 que você quer ganhar, você aceita perder no máximo 1. Né? Esse é o 2 para 1. O 3 para 1 é para cada $3 que você quer ganhar, que você quer fazer no mercado financeiro, você aceita perder no máximo 1. Né? E daí é o 3 para 1, que foi o exemplo de 15 que eu fiz aqui para 5. Né? 3 para 1. Então, você aplicando o método corretamente de trabalho, você que tem uma margem de acerto aí a partir dos seus 30%, o método 3 para 1 já faz você, 30% a 40%, já faz você sair vitorioso nas operações e minimiza a possibilidade de perdas. Bom, então, o que eu penso para esse momento? A gente pode fazer operações em tempos mais curtos aqui, tá? Pensar no gráfico de 1 hora, gráfico 4 horas, é bem interessante a gente trabalhar pensando nessa região. Estamos em alta, tá? Tanto no gráfico de 1 hora está entrando na lateralização, mas tecnicamente ainda é alta. O 4 horas é alta e o diário também é alta. Então, se estamos trabalhando com uma alta, a gente vai na base de topos e fundos ascendentes, né? Então, como que funciona topo e fundo ascendente? A gente compra aqui para vender aqui. A gente compra aqui para vender aqui. Se a gente tivesse identificado uma baixa, daí é uma operação contrária. A gente vai primeiro vender aqui para depois recomprar aqui. Vender aqui para depois recomprar aqui. Tá? Então, nesse caso, você primeiro faz a compra para depois realizar a venda. Sempre trabalhando com as parciais. Então, para esse momento, eu acredito que o melhor tipo de operação são em tempos menores. 1 hora, 4 horas... E quando a gente já tiver isso daqui melhor estabelecido no gráfico semanal ou quem sabe no gráfico mensal, daí eu já acredito que a gente já pode operar nesses tempos gráficos. É claro que agora, como está um movimento mais incerto, ele pode acabar fazendo alguns movimentos mais bruscos que pode favorecer quem coloca mais risco. Mas é aquela coisa, se você trabalha com mais risco, você pode perder bem mais também, tá certo? Então...
Do meu ponto de vista, vale a pena comprar Bitcoin? Ainda é uma boa oportunidade? Sim, para hold sim. Ah, eu quero fazer trade. Sim, para trade também é uma boa oportunidade, agora em tempos menores, para segurar um pouco mais as suas possibilidades de perda. Passando essa faixa dos 70 mil e se consolidando acima, aí a gente já pode pensar nos trades em tempos mais longos. Eu particularmente prefiro sempre trabalhar com os tempos mais longos, mas a gente não pode forçar alternativas. Se a gente tem um método de trabalho, a gente tem que seguir esse método. Ah, mas tal ponto dentro do método eu identifiquei que é necessário mudar. Você não muda no meio da operação. Você vai mudar depois que você encerrou suas operações, daí você analisa os resultados, com base nisso, então você ajusta o seu método para depois realizar a operação, tá? Não inventa de querer abrir exceção, porque nessa, às vezes um ativo começa a cair, e você fica naquela neura de, não, depois recupera. Daí o que era day trade vira swing trade, o que é swing trade vira hold, e no fim das contas você vai acabar vendendo, tendo um prejuízo gigantesco. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.